ler no assunto aqui da maquete de Deus, conforme o que já estava programado para ser ministrado hoje, tá bem? Eu queria que vocês se manifestassem, mandando o seu sim, mandando o seu amém, mandando alguma maneira para eu poder saber quantos, né, dos que estão nos assistindo gostariam de que tivesse um prolongamento da live de hoje, de tal forma que seja possível fazer a conclusão do assunto, tá bem? Caso a maioria não tenha essa condição de acompanhar, a gente então faria apenas um apanhado do que já foi visto até agora, e no próximo domingo a gente faria a ministração conforme o que estava originalmente previsto, tá bem? Vou aguardar um minutinho para que possa ver as manifestações aqui da turma. A Ana Clara falou amém. Lá de Irecena, Bahia, você é muito bem-vinda. Minha cunhada. Meu primo, o Antônio Aquiles. É um prazer ter você, meu amigo. Amém. A Vânia dizia que é claro que sim. Vamos então aguardar novas manifestações para que a gente possa, se for o caso, adentrar no assunto sem prejudicar, né, a programação de quem está acompanhando a nossa live. Tá bem? Eu já quero agradecer muito, muito a cada um de vocês. Vocês são importantes, são preciosos, são verdadeiros presentes, verdadeiros tesouros que Deus nos tem confiado e dos quais nós queremos cuidar da melhor maneira possível. Rosalina, muito bem, eu também estou aqui e vamos prosseguir, amém? Conforme aquilo que Deus tem preparado para nos ensinar, para nos orientar, para nos guiar para um caminho de segurança absoluta nele. Amém? Muito bem. Então, nós vamos prosseguir o assunto e eu quero ler com você um texto que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós lemos esse texto, lá em Gênesis, logo depois da queda do homem no jardim do Éden, o pai já começa a descortinar aquilo que ele declara e coloca como sendo a sua maquete para a construção da vida do homem sobre a terra. Uma vida que começa na terra, mas o propósito dela é levar este homem para participar eternamente do reino de nosso Pai Celestial. Esse período que Deus nos concede a oportunidade de estarmos aqui, debaixo deste sol, é um período em que nós seremos testados, nós seremos moldados de acordo com o propósito dele, com a maquete que ele estabeleceu para as nossas vidas, e que ele torna conhecido de maneira inequívoca na sua palavra. É interessante a gente entender que o plano que Deus estabeleceu, ele é claro, ele é transparente, ele deve estar sendo conhecido por toda a humanidade, e por isso nosso Pai Celestial envidou todos os esforços, fez tudo aquilo que devia fazer, que lhe cabia fazer, para que esse plano, essa maquete gloriosa do nosso Deus, se tornasse conhecida de todo homem, de toda mulher na face da terra. E quando nós vamos passando um pouquinho mais adiante para o livro de Números, a gente pega Números capítulo 21, do versículo 7 até o versículo 9, essa situação vai se clareando um pouquinho mais, quando havia uma situação no povo de Israel, que é descrita aqui, e que nós vamos comentar rapidamente, dizendo assim: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste.
Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então você percebe que havia uma situação que gerou morte, que gerou perdição, que gerou, a destruição de muitas vidas ali, naquele arraial dos israelitas. Então o povo clamou a Deus, ele reconheceu que havia falado contra Deus, que havia blasfemado Deus. Moisés, então, o sacerdote de Deus, aquele que foi escolhido por Deus para liderar o povo, orou pelo povo, Deus deu uma resposta, ele obedeceu aquela orientação que recebeu, e Deus fez o quê? Livrou todos aqueles que estavam correndo risco de vida ali, risco de perder a sua vida. E assim acontece sempre que há uma intervenção divina na vida do homem sobre a terra. Deus sempre traz a resposta que o homem precisa, a resposta que vai resolver o problema da raça humana. Quando nós vemos aqui também João capítulo 3, dos versículos 14 até o 17, se torna claro por que Deus deu aquela ordem para Moisés, para fazer aquela serpente e para colocá-la no alto daquela haste. Olha só o que diz aqui: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então aqui, quando nós lemos esse texto, fica claro que aquela serpente levantada por Moisés naquele deserto representava o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que seria levantado na cruz, ali no alto do Calvário, para resgatar, para pagar o pecado de toda a humanidade e para providenciar o meio de salvação, de cura, de libertação, de vida vitoriosa, de salvação eterna e perfeita, presente na nossa vida, presente de Deus, dádiva de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor, para que todo aquele que crê não pereça, não se perca eternamente, mas tenha a vida eterna. Amém? Então você percebe que aquela serpente abrasadora, que todo mundo deveria olhar para ela para ser curado, representava justamente o Filho de Deus, que seria levantado naquela cruz no alto do Calvário, para a partir dali promover a salvação de toda a humanidade. Esses fatos, a maior parte das pessoas tem conhecimento, mas a grande questão é conhecer a extensão desse fato, a importância dele, o significado dele. Durante muito tempo, a pregação básica sobre esse assunto era a seguinte: Jesus Cristo substituiu o homem na cruz do Calvário. Ele tomou o lugar do homem na cruz do Calvário. A chamada morte expiatória e vicária de Jesus significava justamente que Jesus tomou o lugar do pecador e entregou a vida no lugar do pecador. Isso é um fato? Com certeza, é um fato, aconteceu isso mesmo. Mas acontece que a morte de Jesus na cruz não foi apenas substitutiva, ela não foi apenas uma morte vicária, uma morte em que Jesus tomou o lugar do pecador. Não, ela foi muito mais do que isso. Ela foi, além de substitutiva, inclusiva. Vamos verificar o que diz aqui em João, no capítulo 12, versículos 32 e 33, para você conseguir compreender melhor o propósito dessa entrega de Jesus Cristo. Versículo 32 e 33 de João 12, fala assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Qual era o gênero de morte? Qual era o tipo de morte que estava reservado para Jesus Cristo, Filho de Deus? A morte na cruz, onde ele levaria o nosso pecado, a nossa condenação, porque diz a Bíblia em Gálatas 3, versículo 13 e 14,
que Jesus Cristo levou a nossa maldição, tornando-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for crucificado, para que a bênção de Abraão chegasse até nós e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então olha só a coisa interessante, quando Jesus tomou a cruz, quando ele foi levantado na cruz, ele não foi sozinho. Ele fez o quê? Atraiu o ser humano a ele. Quantos seres humanos Jesus atraiu a si? Ele diz, ele atraiu todos os seres humanos a si. Então Jesus morreu por toda a raça humana. E se ele morreu por toda a raça humana, qual é o resultado disso? É o que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos abrir e acompanhar essa leitura, porque é muito, muito importante esse assunto. É de vital importância para a nossa compreensão, para o nosso entendimento sobre a verdade libertadora de Jesus Cristo Senhor. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha só o que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus disse: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele morreu por todos. Então o que aconteceu? Todos morreram com ele. Isso é um fato. Essa é uma das verdades mais profundas, mais importantes, mais relevantes dessa maquete de Deus. O homem precisa chegar ao entendimento, chegar à compreensão de que ele não foi substituído por Jesus na cruz do Calvário, mas ele foi incluído na cruz junto de Jesus. É nesse momento que ele passa a fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Então, na morte de Jesus, o pecador que crê, que se arrepende, que se volta para ele, é incluído na morte de Jesus. E ali, na morte de Jesus, ele morre também. Ele também entrega a sua vida. E a sentença de Deus, a justa sentença de Deus contra o pecado, que resultava na morte do pecador, é integralmente cumprida com o sacrifício de Jesus. Amém? Então olha só, agora olha que coisa interessante. Aqui nós vamos ver que a palavra de Deus diz: um morreu por todos. Quando diz um morreu por todos, está olhando para o passado. Agora, para que Jesus morreu por todos? É o versículo 15. Olha o que diz: e ele morreu por todos, para que? Está olhando para o futuro. Jesus morreu por mim, eu morri com Jesus. Então, a partir de agora, como deve ser a minha vida? O que devo fazer? O que me cabe fazer? Aí o texto continua dizendo o quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, olha essa coisa extraordinária. A partir do momento que eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim, eu fui incluído em Jesus. Então, agora que eu recebo de Deus a dádiva de continuar vivendo em novidade de vida, eu devo viver para quem? Para a glória daquele que morreu por mim e ressuscitou. Eu não devo mais viver para mim mesmo. O que significa isso? Não devo mais viver para mim mesmo. Eu não devo viver de acordo com os meus próprios interesses, com a minha própria vontade. Não devo mais me deixar conduzir pelos desejos, sabe, que estão nos nossos membros, aquilo que a Bíblia chama das paixões carnais. Eu devo me entregar, me apresentar diariamente ao meu dono, ao meu proprietário, para que ele viva em mim e para que ele me conduza numa vida em espírito e no andar em espírito, de tal maneira que eu possa agradá-lo em todas as coisas. Amém? Quando nós pegamos o livro de Romanos, no capítulo 6, essa situação vai ser explicada de maneira bem mais minuciosa. Olha só o que diz aqui. Diz assim, ó: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Por que esse texto diz considerai-vos mortos para o pecado?
Porque quando nós voltamos nos versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele quem? Com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque aquele que morreu está justificado do pecado. Então, do momento em que eu assumo verdadeiramente que eu fui incluído na morte de Jesus, que eu morri com Jesus na cruz do Calvário, então todos os pecados que estavam sobre mim, que estavam sobre a minha vida, que eu cometi, ou que eu herdei dos meus antepassados, porque diz a Bíblia que quando o primeiro homem pecou, o pecado passou a todos os homens, mesmo que esses homens não tivessem cometido pecado pessoal, mas o pecado de Adão passou a toda a sua descendência. Amém? E então, quando Jesus leva, quando ele carrega, quando ele toma o pecado da humanidade inteira, pela inclusão da própria humanidade no seu corpo, ele destrói o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E liberta todo homem que crê, que se entrega a ele, que se rende a ele, que reconhece a importância e o significado desse sacrifício, ele torna esse homem livre do poder do pecado. É por isso que ele fala aqui, mais adiante no versículo 11, assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então a graça de Deus, que se manifestou em Cristo, que providenciou nossa inclusão em Cristo, a nossa unidade perfeita no seu corpo, a nossa identificação com o Filho de Deus, essa graça de Deus se manifestou e gerou em nós uma nova vida debaixo da graça de Deus. E essa graça de Deus, conforme os últimos versículos do capítulo 5, o 20 e o 21, olha que diz aqui: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o que significa aqui? Significa que, por maior que seja o pecado de alguém, por mais pecados que alguém tenha cometido, a graça de Deus é sempre superior. Ela sempre vai muito além do pecado. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde o pecado teve gerou um grande prejuízo, a graça vem e gera um lucro muito superior, muito maior. Amém? Então é justamente nesse sentido que o texto diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, diz o 21, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nessa construção espiritual que o Pai Celestial quer fazer na vida de cada ser humano, que é edificar o ser humano como sua morada não apenas durante o tempo da nossa vida aqui, mas por toda a eternidade. Quando Deus faz uma maquete, faz um plano, um projeto, um planejamento perfeito de edificar a nossa vida no fundamento, na pedra angular que é Jesus Cristo, de acordo com o fundamento dos apóstolos, o que ele está fazendo é justamente isso, trazendo essa graça através da justiça de Jesus Cristo, para que ela se torne minha justiça. Jesus Cristo foi feito para mim e para todo aquele que crê, justiça, santificação e redenção. O que significa isso? Significa que nós não vivemos diante de Deus baseados na nossa justiça pessoal. Não. Vivemos diante de Deus, sim, baseado na justiça do seu Filho unigênito, a justiça perfeita do Filho de Deus. Que ele cumpriu a justiça, mas a justiça de Jesus foi atribuída a mim, foi atribuída a você, foi atribuída a todo aquele que crê nele. Amém?
Então, olha que coisa interessante. É por isso que muitas vezes algumas pessoas, lamentavelmente, confundem a graça de Deus, que é superabundante, confunde a graça de Deus com toda essa superabundância que ela possui, com uma certa libertinagem, promiscuidade. Eles dissolvem a graça de Deus, porque olha o que diz aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2. Bom, já que a graça de Deus é sempre muito mais abundante do que o pecado, então eu posso permanecer no pecado, eu posso cometer pecado, eu posso me entregar ao pecado. O texto começa dizendo que 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E o próprio apóstolo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Então, como é que funciona isso? Nós estamos libertos do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, ele não pode nos dominar, nos controlar, nos conduzir. Não pode fazer isso. Mas, apesar de estarmos libertos desse domínio, ainda existe nos nossos membros uma certa tendência ao pecado. Por exemplo, os meus olhos veem alguma coisa agradável, interessante, e eu posso cometer o pecado da cobiça. As minhas mãos, elas podem se estender para fazer alguma coisa errada. Os meus pés podem caminhar numa direção que não deve caminhar. Em outras palavras, eu estou livre do domínio do pecado, mas o meu corpo, a minha carne, esse tabernáculo terrestre que nós temos, ainda está sujeito à ação do pecado. Amém? E por isso, então, o texto diz aqui mais adiante o quê? Versículos 12 em diante. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, os meus pés, os meus membros, todos os meus membros. Principalmente aqueles que têm uma condição melhor de se manifestarem. Amém? Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o que significa isso? Significa que eu posso dizer não ao pecado, que eu tenho o poder de resistir ao pecado, que eu tenho o poder de não cometer, de não caminhar, de não permitir que a minha vida continue, que ela prossiga contrária à vontade de Deus, de acordo com a vontade dos pensamentos, com a vontade da carne. Eu posso fazer isso porque eu recebi o poder de Deus de caminhar na graça de Jesus Cristo e na submissão à sua palavra e ao seu Espírito. Então essa postura, essa decisão, essa posição que me foi concedida em Cristo, me dá a condição de dizer não, de resistir. Conforme diz a palavra de Deus, conforme ensina o apóstolo Pedro, humilhai-vos diante do Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então nós temos o poder de fazer isso. Olha só que coisa interessante o que diz aqui na continuação desse texto. Não sabeis, no versículo 16, que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ora, a quem nós queremos nos apresentar, nos oferecer como servos? Do pecado ou da justiça? Apresentar a Satanás ou a Deus? Nós podemos fazer a escolha. Se nós escolhermos obedecer ao pecado,
voltaremos à condição de servos do pecado. Olha que coisa, Jesus Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue, sofreu a pena da morte, levou a nossa maldição, levou a nossa condenação para nos livrar do poder do pecado. Ele nos livrou do poder do pecado. Aí nós nos submetemos de novo ao poder do pecado. É por isso que a Bíblia declara que a pessoa que faz isso está de novo crucificando o Filho de Deus. Por quê? Porque está transformando aquele sacrifício de Jesus Cristo como se tivesse um valor insignificante. Mas não. Aquele sacrifício de Jesus que foi perfeito, foi imaculado, foi glorioso, foi santo. E ele é poderoso para conduzir a nossa vida na plena liberdade do Espírito Santo, numa vida de vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Mas é necessário que cada um de nós cooperemos com Deus. Essa é a nossa posição, cooperar com Deus. Fala, Senhor, está escrito aqui que eu devo fazer assim, que eu devo andar assim. Então eu peço que a tua graça se manifeste sobre mim, para que eu consiga andar assim, para que eu consiga caminhar assim, para que eu consiga me conduzir assim. E o que o Pai vai fazer? Vai conceder tudo o que precisamos. Por quê? Porque nós estamos dispostos a seguir o roteiro, a seguir o plano, a seguir a maquete perfeita do nosso Pai Celestial, para construir em nós a vida cristã que Ele deseja construir em nome de Jesus. Amém? Olha só, no versículo 17 falou que, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, antes, no passado, contudo, viesses obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa interessante. Nós, na nossa condição humana, a posição que nos cabe é a posição de servos. Nós somos chamados para sermos servos. Agora, nós podemos escolher a quem nós vamos servir: ao pecado ou à justiça, a Satanás ou a Deus. (22 e 23 agora, olha só o que diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só que interessante aqui o que diz. Lembra que a pessoa pode escolher servir ao pecado? Vai servir, vai ser dominado por ele, vai viver por ele e vai morrer por ele. Quando o patrão escolhido, o senhor escolhido for pagar pelo serviço, então o pecado vai pagar aos que o serviram com a morte. E Deus vai pagar aqueles que decidiram servir a justiça, servir a Ele com a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então você percebe que nós temos realmente uma capacidade, uma condição de escolher extraordinária. E Deus quer que nós sejamos conhecedores da proposta dele, conhecedores da maquete perfeita que ele estabeleceu, para que nós possamos fazer a melhor escolha e receber os resultados, os frutos dessa escolha que fizermos. Amém? Eu quero ler ainda aqui em Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10, porque vai ilustrar, vai dar um entendimento melhor do que temos ministrado sobre a sua vida nesta noite. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se na condição de inimigos de Deus, de pecadores, nós fomos reconciliados com Deus através da nossa inclusão na morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, muito mais agora, que já estamos reconciliados e que nosso Senhor já ressuscitou dentre os mortos, já subiu ao céu, já está diante do Pai e continua intercedendo por nós, porque nós não deixamos de ser pecadores, mas agora nós somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, se enquanto pecadores não redimidos, nós somos reconciliados pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, redimidos, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, esta é a posição para a qual o Pai está encaminhando a humanidade toda. Agora entendam bem, para que a pessoa tenha isso na sua vida, é necessário que ela conheça, é necessário que ela creia, é necessário que ela confesse, e é necessário que ela obedeça àquilo que o Pai estabeleceu. Jesus Cristo nunca enganou pessoa nenhuma. Ele declarou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? E é interessante que quando Jesus estava explicando isso para os discípulos, ele contou uma parábola muito interessante. Ele disse: olha, um homem tinha 2 filhos. Chamou o primeiro filho e falou: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aí o filho respondeu: tudo bem, pai, eu vou. Aí o pai chamou o outro filho e falou: filho, vai trabalhar também na minha vinha. Aí esse segundo filho falou assim: eu não quero ir. Mas o que aconteceu depois? Aquele filho que disse: tudo bem, pai, conta comigo, não foi. Não apareceu para trabalhar. E aquele outro que havia dito: não quero ir, ele pensou, considerou tudo que o pai dele tinha pedido e considerou que era justo que ele fosse ajudar o pai na vinha, que afinal de contas também era dele. Se não fosse dele agora, seria dele como herança. E ele foi trabalhar na vinha com o pai. Aí então Jesus Cristo chamou seus discípulos e perguntou: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Qual dos 2 fez? Aquele que disse: não quero ir, e depois se arrependeu e foi. Então, o que estamos fazendo para que as pessoas conheçam, para que obedeçam, para que confessem, é da mais elevada importância. Mas, não menos importante do que isso, é mostrar para as pessoas que é necessário obedecer a Deus. Lembra que estamos falando que Deus fez uma maquete e está nos ensinando sobre isso para construir em nós uma casa espiritual para a habitação dele? Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É importante conhecer os passos, conhecer todas as etapas de construção dessa maquete, com certeza. Mas a importância mais fundamental de todas é obedecer, é guardar os mandamentos do nosso Pai Celestial. Por quê? Porque ele virá para fazer morada no coração daqueles que guardam a sua palavra, que guardam os seus mandamentos, que fazem a sua vontade. Amém? Então, não existe nenhum compromisso do Pai Celestial em habitar num lugar onde ele não é honrado, onde ele não é obedecido,
onde ele não é amado sobre todas as coisas. Amém? Então, nós já estaremos dentro de poucos minutos partindo para a conclusão desse estudo de hoje. E eu quero agora chegar com você no momento de melhor entendimento, de melhor compreensão dessa obra perfeita que o nosso Pai fez em nosso favor. E nós vamos então verificar que quando todas estas coisas aconteceram, aquele que entregou a sua vida na cruz, que foi Jesus Cristo, Filho de Deus, não ofereceu um animal como sacrifício. Jesus se apresentou como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque ele não apresentou, conforme diz a Bíblia, um sacrifício de animais como os sacerdotes faziam, um bezerro, um bode, um cordeiro. O que o Filho de Deus apresentou? Está aqui no capítulo 9 de Hebreus, versículo 26, quando diz: ora, neste caso, no caso de oferecer sacrifícios de animais, seria necessário que ele padecesse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então Jesus não apresentou um sacrifício alheio, não apresentou um sangue alheio. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele que garante a nossa plena aceitação por parte do Pai, porque ele apresentou um sacrifício perfeito ao Pai. Perfeito. Cordeiro sem mácula, o cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, imaculado, santo, inculpável, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. É isso que Jesus ofereceu quando ele entregou a si mesmo. E também é necessário entender que quando Jesus se entregou, ele não se entregou assim, de maneira forçada, de maneira obrigada. Porque, muito embora estivesse o Filho de Deus, o Verbo eterno, se esvaziado de sua divindade, ele viveu aqui, entre nós, Deus conosco, o Emanuel. Ele se esvaziou da sua divindade. Em outras palavras, ele não usou os seus poderes de Deus enquanto estava entre nós. Ele chegou até a dizer que não podia fazer coisa alguma se não fosse o Pai. Ele disse isso, declarou com todas as letras. O Filho não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Ele falou: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas o Pai é quem faz as suas obras por meu intermédio. Agora, por que Jesus assumiu essa posição? Porque ele se esvaziou da sua divindade. Se esvaziou. Não usou os seus poderes de Deus. Por que não usou os seus poderes de Deus? Porque caso Jesus não estivesse identificado plenamente comigo e com você, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, nas nossas limitações humanas, a vida dele, o sacrifício dele não teria valor. Ele não teria cumprido a missão como filho do homem, como alguém semelhante a nós, feito da nossa mesma matéria, da nossa mesma natureza, compartilhando das tristezas, das dores, das dificuldades, das ansiedades, das preocupações, sendo até mesmo, muito embora sem pecado, mas ele foi tentado a negar o culto a Deus, porque lembra que o diabo propôs para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ou seja, passa no lugar de Deus, passa na frente de Deus, e termina o seu jejum antes do tempo. E Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O diabo continuou tentando, levou no pináculo do templo, se tu és filho de Deus, desce daqui abaixo, pula daqui, porque ele prometeu mandar os anjos para te guardarem, para te protegerem. Ele falou o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo ainda mais uma vez mostrou os reinos do mundo, a glória dele, e falou, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quero. E Jesus falou o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, entendam bem, toda a ministração que fizemos desde o início até agora foi para mostrar para você que o primeiro fundamento, a primeira coluna insubstituível para afirmar a nossa fé sobre a pedra angular que é Jesus, de acordo com o fundamento dos apóstolos, é justamente reconhecer que em Jesus, na cruz de Jesus, na crucificação do Filho de Deus, eu fui incluído, você foi incluído, toda a humanidade foi incluída. E agora, aqueles que ainda não sabem disso, não conhecem isso, não ouviram falar disso, não ouviram essa mensagem, não ouviram essa pregação, é necessário que eu, que você, que todos que tomaram conhecimento estejam anunciando isso, pregando isso, falando sobre isso, trazendo o homem a esse entendimento, a essa compreensão, porque isso é fundamental para o cumprimento de tudo aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. E isso é de fundamental importância, porque é dessa situação, é desse entendimento, é do conhecimento dessa verdade libertadora sobre a humanidade inteira, que poderá resultar a salvação do homem. Como ouvirão, como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário que eu, você, todos aqueles que estão tomando contato com essa mensagem, estejam passando para tantos quantos você puder passar. Por quê? Porque, entendam bem, quando Jesus Cristo morreu, não foi eu e você apenas que fomos incluídos nele, não. Todos os homens, todas as mulheres foram incluídos na morte de Jesus. Quando nós lemos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, deprecações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe que a salvação está em Jesus. E você sabe como que essa salvação foi processada em Jesus. Então é necessário fazer o quê? Anunciar a todas as pessoas sobre isso. Amém? Você sabe como que esse passo de reconhecer-se incluso na cruz de Jesus é importante, é fundamental para o homem ter acesso a essa nova vida com Deus, para ele iniciar a construção da sua espiritual de Deus, como morada de Deus em espírito. Então, anuncie, divulgue, sabe? Faça com que essa verdade chegue a todos os confins da terra. Olha que coisa interessante. Lembra que Jesus ressuscitou dos mortos? É claro que ressuscitou, porque a morte não poderia prender o Senhor, o dono da vida. A morte não tem poder de reter aquele que tem a vida em si mesmo. Então ele ressuscitou, teve um encontro com os discípulos, se apresentou vivo durante 40 dias para eles, chegou até a comer junto deles, e declarou o que para eles? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebe de novo?
a expressão todo mundo, toda criatura? Todo mundo é o quê? Não pode ficar nenhum espaço geográfico sem receber o anúncio da palavra de Deus. Toda criatura, não pode ficar uma pessoa sequer sem ouvir. E hoje, eu e você temos a condição de chegar muito longe, rapidamente, através das tecnologias, através da internet, da comunicação via satélite. Estamos falando aqui, tem pessoas acompanhando em outros países do mundo nesse mesmo momento. Então, o que podemos e devemos fazer? Fazer a palavra correr velozmente para todos os lugares da terra. E assim, conduzir muitos homens e muitas mulheres ao pleno conhecimento da verdade e à salvação presente e perfeita que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus conta com você para isso. A partir do momento que você compreendeu isso, que você entendeu, e se você tem alguma dúvida, eu quero te ajudar a entender. Entre em contato, faz a sua pergunta, faz a sua colocação, coloca a sua dúvida. Eu quero te acompanhar e te ajudar a entender isso, para que você seja também o anunciador das boas novas como eu estou sendo. Amém? Que esse anúncio, ele se multiplique milhares e milhares de vezes, até que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus quer tornar a sua maquete plenamente conhecida. Hoje você recebeu, você conheceu o primeiro fundamento dela, a primeira coluna dela. Muitas outras colunas ainda colocadas diante de você, para que você conheça. Então, divulgue isso, anuncie isso. Faça conhecido esse plano, esse projeto, esse propósito perfeito do nosso Pai Celestial a todas as nações da terra, em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito a Célia Lopes Soares, ao meu sobrinho Heber Miranda. Você é muito bem-vindo à nossa live. Joana Souza, é um prazer ter você aqui na nossa live. Eric Brito, meu amigo, que Deus te abençoe. Orlando Caparrós, há tantos e tantos anos que eu não te vejo, meu amigo, mas é um prazer ter aqui você comigo nesta noite. Eu te recebo de braços abertos e o Pai Celestial ainda mais, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento convidar você para fazer uma oração diferente na noite deste domingo. Amém? Essa oração é uma oração de confissão. Qual a diferença de uma oração de petição para uma oração de confissão? É que na oração de petição, conforme o nome fala, você está pedindo, né? Oh Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Amém? Essa oração é plenamente válida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus falou, pede-me, né? Aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Amém. Mas a oração que eu quero convidar você para estar fazendo comigo nesse momento é uma oração de confissão. E o que é uma oração de confissão? A oração de confissão é assim, é você tomar posse, você se apropriar daquilo que Deus já decidiu te dar. Ele já colocou à sua disposição, entende? Não é você que está pedindo, ele falou, eu quero te dar. Mas eu quero te dar se você confessar. Se você tomar posse, eu te dou. Você entende a diferença? Então entendam bem. A oração de petição, ela é válida e respondida com certeza. Mas muito mais é oração de confissão. Porque Deus já decidiu dar, então você fala, Senhor, eu estou aqui e eu quero receber. Você entende a diferença? Então, eu quero orar com você nesse momento, essa oração de confissão. Então eu vou orar de maneira mais pausada, com base naquilo que nós estudamos hoje, tá bom? Sobre essa primeira verdade, esse primeiro fundamento da maquete de Deus para a construção da sua morada espiritual. Amém? Deus como arquiteto de tudo que existe. Jesus Cristo como a pedra angular, através da qual ele faz toda a construção, e nós como pedras dessa construção e como cooperadores de Deus nesse processo. Essa é a posição do homem, cooperar com Deus.
E quando eu confesso, eu estou cooperando com Deus. Lembra que eu expliquei sobre a Virgem Maria? O anjo falou: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O que Maria poderia fazer? O que ela fez. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém? Foi assim que ela cooperou com Deus para que o plano de Deus começasse a acontecer na vida dela e alcançasse o mundo inteiro através do Filho Jesus que ela gerou. Amém? Então, da mesma forma, Deus declarou tudo isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós vamos falar aqui: Senhor, faz em mim, cumpre em mim tudo aquilo que está escrito na tua palavra. Amém? Então eu vou fazer essa confissão de maneira mais pausada, para que você tenha tempo de repetir essa confissão logo após eu fazer cada uma das partes dela. Amém? Muito bem. Então vamos declarar. Crendo que a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito procedente do Pai e do Filho, e escrita por homens santos, é a única fonte da verdadeira vida. Confesso, em nome de Jesus, que viverei vitoriosamente para a glória do Pai. Porque está escrito que Jesus morreu por todos. Logo, todos morreram. A palavra de Deus declara que quando Jesus foi levantado na cruz, Ele atraiu-me a si mesmo, fazendo-me morrer com Ele. Está escrito que na morte de Jesus, o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído. Por isso, com base na palavra de Deus, eterna, infalível, inerrante, cujos efeitos jamais cessam, e que mesmo que o céu e a terra passem, ela jamais passará. Eu confesso que viverei para a glória do Senhor Jesus e não mais para mim mesmo. Confesso também que viverei na obediência ao Senhor para o seu inteiro agrado, na força, no poder, na suficiência de Jesus Cristo. Eu declaro minha liberdade do poder do pecado, da natureza má, da escravidão, à vontade da carne e dos pensamentos, e de todas as obras do diabo, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida de maneira intensa, profunda e extraordinária. E qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, que você precisar esclarecer, qualquer situação que você de repente não tenha entendido adequadamente, volte, assista o vídeo do início, tá bom? Acompanhe tudo e à medida que ainda alguma dúvida persistir, você entre em contato, tá bom? Amém. Você pode entrar em contato pelo Messenger do Face, quem tem o número do WhatsApp pode ser pelo WhatsApp, enfim, tá bom? Não fique com dúvidas. Amém. Coloque as suas dúvidas, porque através da ação do Espírito Santo nós seremos conduzidos a toda a verdade, conforme Jesus Cristo nos prometeu na sua palavra. Que Deus abençoe a sua semana com toda sorte de bênçãos, que Deus te conduza em triunfo em todos os seus caminhos, em nome de Jesus.
Amém, queridos. Queremos também desejar uma boa semana para Sônia Maria Pinto, nossa vizinha, para sempre vizinha, tá? Vizinha do coração. A Poliana, que entrou depois. A Leninha também, minha prima que mora no Rio, né? Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. E na próxima semana a gente estará aqui de volta falando de novo sobre essa tremenda construção que Deus quer fazer em nós. A continuidade. A continuidade. Ó, nosso querido Jaime entrou agora. Amém. Tá acabando, Deus Amém. abençoe, mas você pode depois fazer como a gente faz com as suas lives, viu, pastor Jaime? A gente aperta o play lá e mesmo depois a gente assiste, tá bom? Um abraço à missionária Rose também, né? E também a gente está preparando aí um café da tarde que não sai. Vai chegar de noite, o café não chega, né? O café da tarde vai ser... Tá demorando porque vai ser caprichado. Caprichado, gente. É tremendo esse café da tarde, né? E estou também preparando aí as mulheres da Bíblia e as mulheres contemporâneas. É tudo muito no capricho. Vocês vão amar e aprender muito mesmo, né? Estamos aqui para ser canais de Deus para você. Beijos no coração, uma boa semana. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.